Oi, galera! Estamos de volta aqui na segunda temporada do Pelo Mundo Podcast e hoje recebendo um convidado especial. Não, dois, que são os nossos convidados da Gus, com a Flavinha aqui. Vocês já viram ela em um episódio anterior aqui. Déjà vu, né? Déjà vu, trazendo ela de novo. E agora ela tá com outro parceiro dela, dentro da equipe dela, já que, como ela disse também no episódio anterior, ela trata aí quase de boa parte do mundo da Gus. Ela é a presidente da ONU da Gus, tá com um número grande de países lá, que é o Leandro. Opa! Que vai vir aqui para falar um pouco sobre a Gizma, que é uma das instituições da Gus que fica na Alemanha. Sejam bem-vindos. Você, Flavinha, de novo, vai virar nossa co-host aqui logo mais. Cara, fiquem à vontade, vai ser um prazer a gente falar sobre Gizma, sobre a Alemanha, sobre as oportunidades que vocês têm. Léo, prazer te ter aqui, cara. Seja bem-vindo novamente, meu parceiro de longas data. Cara, manda suas considerações iniciais aí. O prazer é meu, como sempre, né? Muito feliz aí de ter novamente a Flavinha aqui com a gente, agora trazendo o Leandro aí. Igualmente, Leandro, é meu. Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Obrigado. E espero que você curta bastante aí conversar com a gente. O papo vai ser bem fluido, bem informal. E tenho certeza que vai ser legal para todo mundo. Vai ser um episódio bacana. Cara, eu gosto muito de falar, enfim, nessa segunda temporada, que a gente vai falar sobre Higher Education, que é algo que a gente já queria ter falado na primeira temporada, então meio que casou da gente pautar na primeira temporada meio que um intercâmbio básico, e agora começar a abrir os leques, abrir os horizontes. Todo mundo já sabe aqui que eu sou fanático por futebol. Falar de Alemanha me traz lembranças não tão felizes do 7-1. Mas a galera vai descobrir aqui que, além do 7-1, a Alemanha tem um monte de coisa bacana para poder falar. E a Gizma mais ainda. Vai até doer menos depois. Mas antes da gente falar de Gizma, falar de Alemanha, enfim, falar de intercâmbio em si, cara, a gente quer te conhecer. Quem é o Leandro? Como é que você entrou na indústria? Qual é a sua idade? Se você quiser contar, se claro, você quiser esconder. Fica à vontade aí, cara. A gente quer saber de você. Quem é o Leandro? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Flá. E muito prazer, eu sou o Leandro, estou com 26 anos no momento. Também já fui estudante intercambista lá em 2014, 2015. E fui para ser estudante atleta, na verdade. Acabei indo lá para os Estados Unidos, fui jogar bola, fiquei um ano jogando. Aí depois disso que eu entrei na parte de educação mesmo. E aí decidi ficar fazendo a faculdade por lá. Já estava lá mesmo. E depois quando eu retornei, quando eu me graduei, eu voltei pro Brasil e aí comecei a trabalhar como agente. Em agência mesmo, só que voltada para a parte de estudante atleta ainda, trabalhando muito com Estados Unidos e Canadá. E foi recentemente agora que eu voltei para a indústria e agora trabalhando com a Gus, estou gerenciando, né, a Gizma aqui no Brasil. Está sendo uma experiência muito legal realmente, não só poder trabalhar com esse destino novo e poder divulgar melhor, porque é uma coisa que na época, quando eu fui estudante atleta, eu não sabia também dos benefícios que tem atualmente. Das oportunidades, né? Não só na Alemanha, né? Na Europa toda, mas a Alemanha se destacando bastante também por conta das oportunidades para os estudantes. Então, cara, a gente tem um outro problema aqui, Léo. Vocês vão se apaixonar por esse destino também. Não, além de se apaixonar pela Alemanha, a gente já falou aqui em episódios anteriores que a gente vai falar sobre a América Central em algum momento. Esse cara vem falar sobre ter sido estudante atleta. E é um assunto que a gente vai ter que abrir uma nova temporada só com o Leandro aqui, ó. Conteúdo não falta, né? Tá ficando difícil pra gente. Conteúdo não falta. Acho que dessa vez, a partir de agora, a gente vai começar a postar mais vídeos em menos tempo, porque tá começando a vir uns assuntos que a gente gosta muito de falar. Flá, alguém vai assistir esse episódio e não vai ter visto os anteriores, porque a internet é assim. Sim. Conta um pouco sobre você também, quem é a Flavinha e tudo mais. Primeiramente, obrigada pelo convite, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Guiar, sou diretora de recrutamento do Grupo Gus, da divisão Europa e Middle East. Quem é o Grupo Gus? Global University Systems é um dos maiores grupos de ensino superior, ou seja, universidades e colleges pelo globo. Nós temos universidades no Caribe, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, então são múltiplos destinos aí. Hoje eu trabalho na divisão europeia, mas eu também já fiz parte da divisão canadense. Eu sou intercambista apaixonada, então eu tive a oportunidade aí de visitar mais de 35 países, de morar no Canadá, de fazer meu intercâmbio também na Nova Zelândia, Austrália, fiquei na Guatemala, onde eu tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário também. Então, falar sobre educação internacional para mim é uma paixão, me motiva muito e me inspira, porque assim como transformou a minha vida positivamente, a gente tem a oportunidade de
fazer o mesmo com os nossos estudantes, tá? E aí, antes de falar para o Leandro falar para a gente por que a GISMA, que é uma das nossas universidades que fazem parte dessa divisão, então nós temos universidades na Alemanha, a gente já falou num outro episódio aqui sobre a Abbott College em Dublin, também sobre a ULaw, que é a University of Law no Reino Unido, e a UI, Alemanha, né, Germany e Dubai, que a gente tem também nos Emirados Árabes. Eu queria que o Leandro falasse por que a Alemanha, porque eu acho que, né, não é só o país do futebol, embora as nossas universidades, inclusive, uma delas, que é a UI, a gente tem convênio com aquele time Borussia Dortmund. Então, os alunos, porque a gente tem cursos, tanto de bacharelado como de pós, voltado à gestão de esportes, etc e tal. Então, a gente tem essa parceria aí, essa dobradinha com o time também, né? Mas eu acho legal que o momento que a gente está vivendo hoje, o cenário mundial, né, tá muito favorável para a Europa, tá? Porque a gente vê, assim, qual que é a realidade do planeta, né? Cada país tem sua geografia, tamanho versus população. Tem determinados cenários que a geografia é muito grande e tem uma população pequena. Então, você precisa atrair pessoas para ou já virem qualificadas ou se qualificar no seu país. A educação internacional é um dos veículos para isso, tá? Então, nesse momento, quando a gente está vendo um cenário onde o Canadá e a Austrália, né, estão dando uma freada, uma, né, realinhada ali na maneira do recrutamento de alunos internacionais para deixar em harmonia e equilíbrio, a Europa está numa situação diferente, uma situação inversa. Porque a gente tem países, e aí a Alemanha é uma delas, que a pirâmide populacional, por exemplo, está invertida. O que acontece? Culturalmente, na Alemanha, as famílias ou não têm filhos, ou têm poucos filhos. E hoje, a maior parte da idade da população está na idade de aposentar. Então, eles estão com um problema que o governo percebeu, que eles estão precisando atrair mão de obra qualificada, não somente para popular o país, tá? Mas também para manter o país funcionando, para poder atender toda a demanda de vagas de empregos que a gente tem, tá? E são várias nacionalidades que eles estão de olho, inclusive a América Latina. Por quê? O latino, né, falando especificamente do brasileiro, a gente é pau pra toda obra, a gente trabalha, é guerreiro, não tem muito mimimi, não tem muita frescura, faz o que tem que fazer, né? A gente miscigena com outras nacionalidades. Então, por exemplo, um brasileiro vai casar com um alemão, né? Uma alemã vai casar com um brasileiro. Você vê, minha nacionalidade tem português, espanhol, italiano. O do Leandro tem italiano e coreano, não é isso? Italiano, coreano e espanhol. Então, nós já somos a prova viva dessa miscigenação. Isso se chama intercâmbio. Exato. E isso é muito bacana. Então, é o melhor cenário, porque, inclusive, pensando nisso, aí o Leandro vai puxar depois esse gancho e trazer as estatísticas hoje, como é que está o mercado de trabalho, quais áreas, patamares salariais, quais empresas a gente tem convênio, que tipo de serviço e apoio a gente dá aos nossos alunos. Para vocês entenderem, a situação está tão favorável que o governo alemão, recentemente, nos últimos meses, já vem mudando a sua política de requisitos e critérios para um aluno internacional migrar para a Alemanha. Ele reduziu de 8 para 4 anos o tempo que um aluno internacional precisa para atingir os requisitos iniciais para pegar um PR, que é a residência permanente, que é um dos passos da cidadania, tá? Então, isso está muito legal. E se o aluno fez um curso, por exemplo, de uma área em demanda, engenharia, tecnologia, gerenciamento de projetos, arquiteturas, tem uma lista lá bem extensa, esse tempo já cai de 4 para 3 anos. Então, é o melhor momento. Além disso, eu falo que a Alemanha é uma alemãe. Por quê? Porque ela é o destino que, nesse momento, acomoda o combo família. Então, por exemplo, vou pegar o caso do Danilo aqui, que é meu amigo, trabalho com ele há mais de uma década, meu parceiro, conheço a família dele, né? Então, quem está em família, você pode, um membro da família vai estudar na nossa universidade, na GISMA, né? E o cônjuge pode acompanhar, vai ter um visto aberto para o cônjuge só trabalhar lá, para ajudar na manutenção da família. O Danilo, que vai estudar, por exemplo, o visto dele vai ser um visto de estudos com permissão de trabalho. Então, ele estuda, né? Geralmente, o ensino superior lá na Europa, tá? Não só na Alemanha como um todo, o tempo que o aluno vai para o campus mesmo é muito tranquilo. É bem diferente que o tempo no Brasil, que o aluno vai segunda a sexta para aula, às vezes até sábado, são 4 horas por dia. Não, na Alemanha, você vai para a sala presencial na Europa, de 10 a 13 horas por semana só. Porque tem muito self-study, plataformas que eles utilizam, trabalhos que escrevem de casa. Então, é muito tranquilo você conseguir fazer a gestão da sua jornada acadêmica e ter tempo disponível para trabalhar também.
No sentido de horas. Mas, de horas. Porque tem estudante que às vezes ouve isso, que a gente Acha que é já fácil, né? Fala, Não, tu não falou, é eu falei, moleza, não. Eu falei que pelo a carga contrário. horária era isso, dava pra você conseguir trabalhar. Mas eu vou até voltar um passo atrás desse estudante. A gente tá no Brasil, e cara, falando não com cabeça de especialista em intercâmbio, mas falando com cabeça de um cara que hoje fala assim, pô, saí do meu trabalho e quero fazer um intercâmbio. Sim. A Alemanha vai assustar, porque provavelmente eu falo em português. Você que é o nosso nerd aqui, me ajuda com a palavra. Como é que a gente fala obrigado em alemão? Ai, você tá de brincadeira. A gente fala dank. O obrigado não tem nada a ver com dank. A gente não, culturalmente, Sim. a gente não tem acesso à cultura alemã, a não ser no Você Oktoberfest. fala já. Prosit. Prosit. Esse a gente conhece mais, né? Mas olha, isso foi muito legal. Como é que funciona pra esse cara, antes da gente falar de Sim. gizmo e tudo, como é que funciona pra esse cara que tem esse primeiro momento, essa primeira barreira? Esse choque. Esse choque. Com Legal, certeza. a Alemanha é uma alemã, e aí o que eu faço? Aí, primeiro, é importante você observar que a Alemanha, embora o idioma oficial seja o alemão, 69% da população é totalmente fluente no inglês. Eles são bilíngues, tá? E isso justifica muito o fato das grandes multinacionais que nasceram dali. Então, a gente está falando de Tesla, de SAP, a gente está falando de muitos outros hubs, e principalmente na área de tecnologia, né, gente? Que a língua do TI é o inglês. Em qualquer parte do mundo, seja uma empresa de TI no Brasil, na Índia ou na Alemanha, é o inglês. Não adianta, né? Okay. Então, a população, maior parte dela é fluente no inglês, então isso não é um empecilho, tá? A questão da demanda, justamente porque o governo está precisando atrair pessoas de outras nacionalidades para a questão populacional e também para fomentar e manter ativo os empregos lá no país, manter o país funcionando, é justamente por isso que existem as universidades que têm curso em alemão e tem as universidades que têm curso em inglês, que somos nós, por exemplo. No caso da Gizma, todos os programas são lecionados em Todos inglês. os bacharelados, os mestrados, os MBAs são em inglês. Por quê? Porque a Alemanha está atraindo gente do mundo todo. Qual é o idioma mais comum, mais falado do mundo? O inglês, tá? Então, já quebra essa barreira. O aluno que quer estudar na Gizma, ele não precisa ter zero conhecimento de alemão. Inclusive, por ser aluno da Gizma, uma das coisas que a gente tem de diferencial, ele ter acesso a um curso de alemão lá, que dá para gerenciar e fazer, onde ele vai aprender. São 2 anos de duração, se ele fizer todos os módulos completos, quiser sair com o alemão bacana, tá? Ele vai aprender do nível básico até o nível avançado. São por módulos, são 6 módulos, São 6 né? módulos. Vai do A1 até Só o que é B2. super barato, assim, é um valor bem irrisório mesmo. Cada módulo custa 100 euros, ou seja, o programa inteiro de 2 anos são 600 euros, que o aluno vai pagando por módulo, tá? Então, porque é legal, claro, você está num país que o idioma oficial é o alemão, é bacana aprender o alemão? É, principalmente se você pensa numa oportunidade de imigração. Porque que é que nem no Brasil, os grandes processos seletivos, Sim. eles não pedem inglês obrigatório, muitas vezes o espanhol também. Sim. Você destaca na tua posição ali desse processo seletivo. É o mesmo cenário. O Canadá não é bilíngue? Inglês e francês? É a mesma coisa. Então, é importante aprender o alemão? É interessante. É essencial? Não. Mas é interessante, porque se você começa a sua jornada, que o estudante internacional começa sempre pelos grandes polos, né? Pelas cidades grandes, que ali todo mundo fala inglês. Só que se de repente você gostou do país, pensa em ficar com a sua família, pô, eu tenho filho, né? Que é isso outro diferencial do Como Família. Dá para trazer as crianças como dependentes e eles têm direito ao ensino gratuito no ensino alemão, tá? Então, assim, eles vão aprender inglês e alemão dentro da escola free. Vão crescer trilíngues, no caso do Brasil, né? Mas aí você quer, pô, eu quero morar numa cidadezinha menor, onde eu vou ter mais qualidade de vida, o custo de vida em família vai ser menor também. É interessante aprender o alemão? É interessante. Porque dependendo da cidade que você for, vai ter menos pessoas que compreendem o idioma do inglês. Eu ficaria muito preocupado, porque assim, não sei falar obrigado, mas eu sei falar Bayer, eu sei falar Volkswagen, eu sei falar essa. É igual o que eu sei. Wolfsburg. A gente essas sabe coisas falar eu sei. Paulaner. Falar Paulaner. Esse tipo de coisa eu vou saber falar. Então, Né? só de saber que a universidade, Sim. tendo essa visão e fornece as aulas, Sim. Em inglês. ministra as aulas em inglês, isso ajuda a quebrar essa primeira barreira. Exato. Porque o aluno que quer fazer um mestrado internacional, um curso de Higher Education internacional, ele já tem pelo menos um O inglês inglês, assim, vamos pôr intermediário. intermediário certo? para poder buscar esse ponto. Com Exato. certeza. E sem Esse falar no curso precinho, né? 600 euros o curso de todo. 2 A gente tá anos. falando em É. 150 euros o módulo. 100 Exato, euros o módulo. É 100 euros o módulo. São é. 6 Exato. módulos. É muito pouco. É que esse curso, na verdade, a Gizma desenvolveu
por demanda que os estudantes estavam pedindo. Porque a Gizma, por ser globalizada, assim, focar muito no mercado de trabalho na área de tecnologia, todos os programas são lecionados em inglês. Só que nem você falou, muitos dos estudantes da Gizma são internacionais. E aí você estando lá na Alemanha, falando só o inglês, apesar de você conseguir se virar, até ser inserido no mercado de trabalho, você fica meio desconfortável, às vezes, que nem a Flá falou. Você você quer vai viajar, ficar mais conhecer tempo, o interior do ou coisa país. do tipo. Se você compreender o alemão, tiver uma noção, você vai diminuir um pouquinho o perrengue, né? Vamos falar assim, né? E aí a Gizma acabou desenvolvendo esse curso realmente para atender essa demanda dos alunos, porque muitos deles também buscavam essa imigração depois. Só que para chegar lá você não precisa do alemão, mas para passar pelo processo de imigração, por exemplo, depois que você se gradua, depois que já tá lá, aí você precisa ter um nível de alemão. Então a Gizma desenvolveu por isso, pensando nos estudantes. Que não mesmo. é fluente, tá? Esse nível de alemão é bem intermediário mesmo. Então você tem a oportunidade durante sua graduação de desenvolver isso. E é legal pela integração que você vai ter com o povo local, né? Com certeza. Você tá lá no país. A imersão cultural, ela fica mais rica, né? A vida social, até você vai fazer amigos, né? Alemães que não falam inglês, enfim. E aí, antes de falar da Gizma, Dan, uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? Que puxa aquele gancho do porquê a Alemanha também. Outro motivo essencial, brasileiro não precisa de visto. Ele vai com o passaporte brasileiro e ele tem o melhor dos dois mundos, porque ele consegue aproveitar as bolsas de estudos para a nacionalidade de América Latina, que estão super interessantes, tem bolsas com desconto de até 35% no valor do tuition, fica mais barato que fazer tua graduação ou pós aqui no Brasil. Infinitamente mais barato, tá? Então não precisa de visto, é feito quando chega lá, marca um horário no escritório, só levar os documentos, tem todos os requisitos, a gente orienta como faz, tanto antes no aconselhamento inicial, né, do aluno, quando ele está fazendo a escolha do curso, de qual universidade, mas depois o time de solo também dá esse acolhimento e orienta como fazer, tá? E a cerejinha do bolo é que depois que o aluno gradua, ele tem uma permissão extra de trabalho aberta, só para trabalhar lá, que se chama Post-Study Work Visa, tá? Quem assistiu outros episódios da GUS Europa, me viu falando sobre isso na Irlanda também, que é o famoso PSW, que é um visto aberto de trabalho, que depois que o aluno gradua, ele pode ficar 18 meses lá só trabalhando, e ele pode estender mais 2 vezes 6 meses, totalizando 30 meses de visto aberto de trabalho. É nesse momento que as empresas pescam o nosso aluno que já está graduado, e que muitas vezes já estagiou com ele, já trabalhou com a gente, porque a gente tem esse hub de carreira que o Leandro vai falar mais a fundo logo mais, para já efetivar, para oferecer o que a gente chama de sponsorship, a oferta de trabalho como efetivo. E aí, se você parar para pensar, eu fiz um bacharelado, ou eu fiz um mestrado de 1 ano, 1 ano e meio, mais o visto de trabalho, ele já atinge todos os checks para emigrar. Então, a gente tem as ferramentas para ir ajudando o aluno com todo o processo. Seja se ele for para a Alemanha com o objetivo de se qualificar para voltar para o Brasil e ter uma melhor colocação de trabalho, mas também se ele pensa em migrar. Então, a gente tem esses veículos. E aí é que entra por que a Gizma. A Gizma é uma universidade genuinamente alemã. Existe uma diferença, porque tem algumas universidades que elas estão na Alemanha, mas elas não são alemãs. Isso muda muito peso e relevância no tipo de diploma, na importância para o governo e para as empresas lá na hora de contratação e principalmente na hora de você pedir o seu PR, sua imigração. Porque, por exemplo, os alunos da Gizma, metade do tempo que eles passam no acadêmico, em sala de aula, conta como imigração. Então, do tempo de imigração. Então, se você fez um bacharelado de 3 anos, significa que desse tempo, 1 ano e meio já vai abater daqueles 3 para imigração ou 4 para imigração. Então, isso não são todas as universidades que estão na Alemanha, pode proporcionar. A Gizma, sim. A Gizma é uma universidade extremamente renomada e preciosa na área de ciências aplicadas, tecnologia, negócio e tudo que vem ao redor. Então, a gente tem bacharelado, mestrado e MBA, tá? E aí que eu vou pedir pro Leandro falar. Por que a Gizma? Vende essa ideia da Gizma pra gente aqui, Leandro. Claro. Vende muito. Né? Vende muito, porque assim, além de você falar, se você conseguir fazer um gancho pra mim, vai ser interessante. Que aí eu vou colocar, até voltar um pouquinho antes, e aí você já emenda com Gizma, fica à vontade pra falar. O cara que hoje vai olhar, e ele entendeu que ele vai fazer o curso em inglês e tudo isso, o que a Alemanha vai oferecer para ele? A Flavinha falou muito qualidade de vida. Qualidade de vida ampla, de levar a família, enfim, de levar a esposa, filhos e tudo mais. Antes de você falar um pouco da faculdade, eu queria que você contasse assim, qual vai ser o valor hora de média de salário? Se esse cara, o que vai acontecer com esse cara? Porque ela falou, mas falou pouco e acho que é um diferencial. As crianças vão ter acesso à escola, mas qual que é a condição para que elas tenham acesso a essa escola?
o estudante tem que pagar para ter acesso a essa escola, e aí você já faz o gancho e já começa a falar Opa, claro. Não, eu acho legal porque na época que eu fui estudante internacional, eram coisas que eu levava, você leva em consideração, né, que você fica ansioso assim. Mas a Alemanha, no geral, eu acho que é no quesito oportunidade de tudo. Tanto a qualidade que ela vai oferecer, só que o custo-benefício. Porque lá o custo de vida não é alto, então se você compara, por exemplo, com São Paulo, o poder de compra de alguém em Berlim é 73% maior do que alguém que mora aqui em São Paulo. É 20% menor o custo de vida lá do que muitos países que a gente está acostumado ao intercâmbio. Canadá, Austrália, por exemplo. Então, se você somar isso, o custo de vida do país, com as bolsas por diversidade cultural, que a Gizma tem, por exemplo, e muitas outras universidades também, agora nesse momento, por conta da pirâmide populacional, acaba sendo viável. Porque hoje em dia a gente sabe que fazer um intercâmbio não é barato, é uma escolha que realmente pesa, assim, tem que se levar em consideração. Alguém que vai, por exemplo, com família. Exato. Porque esse cara ele já tá preocupado, porque assim, pô, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Tudo bem que a mais velha, ela já é maior de idade, Sim. meio que eu já sabe que ela é problema dela. Mas eu tenho um filho mais novo. Aí eu hoje decidi abrir mão e fazer um mestrado fora. Eu vou avaliar muito o valor que eu tenho hoje no Brasil, o custo de vida. Claro. Como é que é isso lá na E para quem é família, é legal pôr na ponta do lápis assim, quanto você gasta aqui no Brasil com o seu custo de vida, escola das crianças versus um país onde você vai, que seus filhos já não vão pagar para estudar? Não entendi. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, esse é o ponto. Se você tem filho, você viaja para a Alemanha, você tem a permissão de trazer seus filhos. E se Como ele já tem de dependente. 6 anos para cima, ele vai estudar gratuitamente no ensino público alemão até ele se formar no ensino médio. Peraí. Aí você tá falando em ensino Que é a público. idade escolar, 6 aninhos. Tudo bem. Aí eu tenho a visão do ensino público aqui do Brasil. Nunca Não. vi o ensino público da Na Alemanha. Europa é o contrário. O ensino geralmente, quando a gente está falando de kindergarten, jardim da infância, creche, ensino fundamental e depois ensino médio, o público realmente é o que tem maior qualidade, maior prestígio e tudo mais pelas É o que acreditações. os cidadãos O realmente governo é utilizam. muito firme com relação ao alicerce de educação da sua população. Tá? Então meu filho não ele tem vai sair distinção e nem trilingue isso, numa escola de qualidade na Alemanha. que você não vai ter custo para pagar. E eu não. Só que olha como é curioso. Lembra que eu falei da população tá com a pirâmide populacional tá invertida? Sim. Hoje, eles estão num cenário que eles têm mais vaga na escola, inclusive em creche e berçário, do que criança para preencher. Então, o que está acontecendo nesse momento é que, inclusive, os alunos internacionais estão conseguindo vaga gratuita em No creche kindergarten. e em berçário, tá? Porque, ao contrário do Canadá, que tá com a pirâmide lá, tá nas duas pontas, de 0 a 4 anos e idade para se aposentar, lá no Canadá, nesse momento, tá com longas filas de esperas para os daycare, para as creches, né? E os berçários. Não é o que está acontecendo na Alemanha. Tanto que por isso eles estão acelerando e trocando esses benefícios, aumentando, eles estão flexibilizando, abrindo mais as portas para esse tipo de perfil. Família que está querendo ir com criança, ou solteiro que vai, casais, entendeu? É um cenário muito legal. Você que sempre faz a conta aqui no Brasil e não quer ter filho, cara. Pô, eu tenho a 2. Alemanha vai ser Você um lugar tem pra 2 você também, separar. faz a conta. Não, né? e era uma coisa que eu ia falar também, pra pessoa que quer ir pra Europa, né, e viu o nosso outro episódio e falou, nossa, a Irlanda é incrível e tudo mais, mas de repente tem esse perfil família, é um diferencial. Ele vai optar exato. pela Alemanha. Porque ele já pode levar a família no combo, exato. Poxa, eu achei fantástico e tô extremamente surpreso E de um país querer estar nessa dinâmica Com certeza. de poder dar uma essa base para quem quer com oportunidade. família. Exato. Outra coisa legal, Dan, é o seguinte, pelo cenário todo, a diversidade de América Latina está com outro benefício também, que são as formas de pagamento parceladas. Então, a gente tem as bolsas de estudos com um desconto mais agressivo para quem pagar o primeiro ano de faculdade, de curso, antes de embarcar. E tem uma condição também, um percentual de bolsa de estudos bem bacana para quem quer pagar parcelado. Dá uma entrada aí de 3 mil euros apenas antes de viajar e vai pagando o valor do ano em parcelas quando ele começa as aulas lá. Olê, você sabe Cabe no bolso. Você sabe que agora ficou mais tranquilo para se apresentar a Gizma, cara. Porque a Gizma já é boa, a gente já falou um monte. Vocês contaram essa novidade de combo família, Sim. como é que a família vai? Sim. Plano de parcelamento, Meu, a gente tá quase igual às Casas Bahias. Você não precisa falar Não muita coisa a precisa. mais. Não, mas é legal porque dá até pra linkar, só terminar aquele então, raciocínio, desculpa. que é porque a Alemanha é tão legal, como estudante, assim, eu gosto de falar, que eu acho que é um país que o estudante ele consegue ir e se estruturar lá. Porque, querendo ou não, você ir pra educação internacional é um investimento, eu sempre falo, independente de onde você vá. Só que na Alemanha, é um investimento que você consegue não só
se sacrificar para estar lá e realmente aproveitar a experiência do intercâmbio, mas você pode se estruturando financeiramente mesmo, porque durante os estudos você vai ter a permissão de trabalhar, depois que você se graduar, você vai poder trabalhar a jornada completa, às 40 horas, então isso que é o legal. E aí a GISMA, o diferencial, é que nem a Flá tinha falado, a GISMA ela é uma universidade alemã em ciências aplicadas, é GISMA University of Applied Science. Isso. E na Alemanha a educação ela varia, né? Segue 2 caminhos. Quem quer seguir uma carreira acadêmica, carreira de pesquisa, acaba optando por uma universidade tradicional. Quem quer trabalhar com o que estudou, realmente ser inserido no mercado de trabalho, lá na Alemanha busca por uma universidade em ciências aplicadas, Isso. que aí é o que a GISMA é, que é uma universidade que foca em inserir os estudantes no mercado de trabalho. E aí já é legal com aquele gancho que a Flá tinha falado, exatamente pelas parcerias que a GISMA tem. A GISMA ela passou por uma reestruturação e hoje, quando sendo uma universidade em ciências aplicadas, ela tem parcerias muito legais com as empresas lá da indústria, como a SAP, a GISMA faz parte da SAP Alliance, a Tesla, Deloitte, Tata Consultants, e realmente tem uma relação bem próxima com essas empresas, que depois vai fazer diferença para os nossos alumni. E não somente na Alemanha, né? A gente tem um Na grande Europa hub, toda. uma plataforma de network profissional muito interessante, que se chama Handshake. Eu demorei muito para decorar o nome. Mas essa plataforma é tão legal, Danilo, para você ter uma ideia, porque a gente é tão preocupado nesse preparo e inserção dos alunos para o mercado de trabalho, que ali dentro o aluno vai ter o perfil dele, vai ter o LinkedIn, tudo, o currículo, tudo, o que ele está estudando na GISMA, qual é o período, qual é o curso, e ele vai ter acesso a vagas de estágio e de trabalho, remunerado e não remunerado, não somente na Alemanha, mas na Europa inteira. São mais de 400 empresas. Várias vagas dessas que estão nessa plataforma são realmente vagas direcionadas só para os Só pros estudantes alunos da pela GISMA. parceria que tem com Exato. essas empresas. Então, esse cara que tá indo pra lá, a gente já considera que, assim, é para todos os públicos. Seja um cara Sim. mais jovem, enfim. Não tem distinção de idade. Isso Legal. é legal também, Legal. tá? A Alemanha ela é muito inclusiva, tá? Então, existe idade mínima, mas não existe idade limitante, não existe idade máxima. Ah, não, com essa idade já não pode mais. Ah, uma coisa que é Ótimo. legal falar, rapidinho só. Não, fica à porque puxou vontade. disso. É. Aqui é Roberto, cara. Fica Não, tranquilo. é porque como a Flá, caso alguém que esteja assistindo conhece um pouquinho do destino da Alemanha, como a Flá falou que a GISMA é uma universidade alemã, às vezes pode ter uma dúvida, porque a GISMA realmente é para todos os perfis, eu sempre Sim. brinco disso. Quem tá saindo do ensino médio agora, quem já se formou na universidade aqui e tá querendo fazer um mestrado, ou até aqueles perfis um pouquinho mais velhos que buscam fazer uma pós-graduação, um MBA. Só que quem conhece da Alemanha às vezes pode achar, porque quem sai do ensino médio e vai começar uma universidade na Alemanha, quem sai do ensino médio aqui no Brasil, tem tem um nivelamento que eles precisam fazer, que seria o Student Colleague, porque no ensino do high school deles, no ensino médio deles, eles têm 1 ano a mais. Então Do a gente que no precisaria Brasil. fazer esse nivelamento. Como é em boa parte do mundo quando Isso, o aluno sai que daqui faria do aquele Brasil. ano extra. Exato. E aí, em cada país tem um nome. Se a gente fala Estados exato. Unidos e Canadá, é o Foundation, enfim. Só que lá na Alemanha é tudo muito provincial. Então, como a GISMA ela foi registrada no estado de Brandenburg, a lei de lá diz que se o estudante internacional ele está apto para começar o ensino superior no país de origem dele, se ele passar nos requerimentos da GISMA, ele não precisa fazer esse nivelamento. Então, ele pode sair do ensino médio aqui e já começar de forma direta. Ou seja, ele não precisa ter Não tem barreira- IB, Exato. o Exato. SAT. No caso Então, é da uma barreira GISMA, de não. entrada a menos. Que Tem legal. muitas universidades lá na Alemanha que o aluno vai ter que fazer 1 ano extra, que é o Student Colleague. Para poder Que é esse começar nivelamento a aí, fazer exato. a universidade. Eu sei, Então já economiza 1 ano a mais o de cara poder que tá estudar na assistindo GISMA aqui, e não ele precisar. já tá com o caderninho na mão e falou, opa, peraí. É. Já vi que Pontos é... positivos, check. Não tem ponto negativo. O único É. ponto negativo da Alemanha é que ganhou do Brasil de 7-1, por enquanto. E eu acho que é o único agora que a gente vai falar. Que tipo de cursos que ele vai encontrar na GISMA? O que ele vai poder estudar lá? Legal. A GISMA, quando ela passou por essa estruturação, ela virou uma universidade com foco muito grande em cursos de business, management e tecnologia, na área de TI, como computer science, software engineering. Inteligência artificial, que é uma puta de uma área hoje. Inclusive, ela recentemente foi ranqueada entre as 100 melhores por uma revista alemã na área de inteligência artificial. Então, É referência. ela é referência realmente na área de tecnologia. As parcerias que ela vem desenvolvendo também são muito boas por conta disso. Cybersecurity, né? Que hoje a gente tem grandes empresas que têm os resgates, os sequestros virtuais, cibernéticos, né? Informações de sigilo. Então, assim, é uma área que está muito em demanda hoje. Gerenciamento de projetos, que é uma área muito coringa para engenheiros, arquitetos, designers, administradores. A gente tem também na área de finanças, de accounting, Tem. recursos humanos. O portfólio é muito legal, bem precioso, tá? Onde a gente tem desde bacharelado,
mestrado. Nós temos um Global MBA que é sensacional, né, Lê? Muito massa. Ele é muito legal, ele é acreditado pela AMBA. A AMBA, quem não sabe, é uma acreditação que só 2% das universidades do mundo todo tem. Ela é responsável por certificar cursos de postgraduate. Então, É que nem um ISO. é de sabe? muito prestígio realmente. E é legal, que nem a Flá falou, não é clickbait não. Se você compara para fazer realmente um mestrado, por exemplo, aqui no Brasil, e converte, fazer lá na Alemanha, fazer na Gizma, convertendo do euro para o real, você escolhe uma universidade que é acreditada pela AMBA aqui no Brasil, por exemplo, sai mais caro ele fazer aqui no Brasil do que se fizer lá na Alemanha, mesmo convertendo do euro para o real. A Então, gente vai ser odiado pelas faculdades brasileiras. Não, assim, tudo tem prós e contras, tá? Com Eu sou uma certeza. pessoa que eu vivi fora do Brasil, eu sempre volto também, né? Mas, assim, se na época que eu comecei a explorar o mundo, tivesse as oportunidades que tem hoje, certamente eu ia reconsiderar onde Com certeza. eu faria a minha graduação. Eu óbvio, fiz o caminho oposto. Eu fiz minha graduação no Brasil e depois eu fiz minha especialização no exterior. Mas com esse cenário hoje, com o pacote de informações que inclusive esse podcast traz para as pessoas, eu já teria feito o contrário, já teria ido direto para minha graduação fora, entendeu? Léo, até você que é especialista, você não está surpreso com essa gama de possibilidades que alguém tem de... Cara, Todos os benefícios, É. né, cara? Sem dúvida. Quando eu comecei a saber um pouquinho mais sobre a Alemanha, eu fiquei muito surpreso. A ponto de ele tá falando aqui, mas fora do ar, eu liguei pra ele e falei, Danilo, você não acredita, mano. que massa. É Se muito quiser legal. ir pra Alemanha, se levar a família, e comecei a falar tudo que a gente tá Sim. falando aqui de uma forma espontânea, porque realmente é assim, são condições que poucos países oferecem. Poucos não, na verdade, hoje, assim, de cabeça, Você eu acho escolhe que nenhum nos oferece. dedos, Porque assim, se você de bota fato. num papel, por exemplo, fazendo um resumão, você pega a Alemanha como país, é a maior economia da Europa, Isso. terceira maior economia do mundo. É o quinto maior salário mínimo do mundo. O estudante lá, quer dizer, qualquer um que trabalhar, Com menos você vive melhor. vai ganhar 12,41 euros a hora. Se você considerar que o estudante ele vai ter a permissão de trabalhar durante os estudos, então ele vai conseguir monetizar, se estruturar durante o período que ele estiver estudando. Trabalhando 20 horas semanais, chega mais ou menos umas 23 horas semanais. Então, minimamente, ele vai fazer, dá 1.140 euros por mês sendo estudante. É. Quem vai fazer educação internacional, normalmente já se prepara antes, então também já tem um dinheiro guardado. Então, esse dinheiro que ele estiver levando, ele vai ou poder estar juntando, fazendo um pé de meia, ou realmente durante os estudos, a gente sabe que muita gente gosta de viajar pela Europa. A Alemanha também já tá 2 palitos lá de toda a Europa, faz fronteira Mas com mais isso se de... ele ganhar o mínimo, né, Lê? Vamos fazendo a 12,41 conta euros, no mínimo. 1.141 euros por mês, se ele ficar segurando na placa do restaurante. Exato. Entretanto, a grande realidade, porque a gente gosta muito de comparar, e a gente conversa muito com o nosso Legal time de você solo falar disso. do campus, assim, tá, isso aqui é o oficial, o mínimo do mínimo. Qual é a real da galera que tá lá? E o que eles trouxeram pra gente de estatística, inclusive, falando dos latinos especificamente, é que eles estão ganhando patamares acima da média. Primeiro, por áreas que estão com uma oferta de emprego muito maior do que mão qualificada para trabalhar. Segundo, o brasileiro é bom trabalhador, pau para toda obra, todo mundo gosta, não passa perrengue. Dependendo da área que ele trabalhar, se é hospitalidade e turismo, ainda vai ter gorjeta. Se é uma área de TI, o salário já está mais alto. Então, assim, eles não estão ganhando o mínimo. Então, eles estão conseguindo sobreviver, mas também já fazendo um pezinho de meia, tá? Outra coisa legal de falar de Alemanha é que é um país extremamente seguro, é uma realidade diferente da do Brasil. Você consegue, né, sair, você consegue andar na rua livremente. E o livre acesso à Europa low cost. Da Alemanha, você viaja para qualquer outro lugar da Europa de avião, de trem, que é super barato, é super acessível. Né? Então, a gente tem muitos alunos que chegam no final de semana, vai conhecer a Irlanda, pô, eu vou conhecer a Bélgica, eu vou para a Croácia, vou para outros lugares, vou conhecer a própria Alemanha, alugar um carro e me locomover por ali. É um país muito bonito, tem muita história, né? Para quem gosta de futebol, né? A própria última Copa da UEFA, né? Foi lá na Alemanha. Os nossos alunos, inclusive, estagiaram lá nos estádios, nos jogos. Então, a galera que faz a questão de esportes com a gente, né? Então, assim, tem muita coisa bacana, né, Leandro? E eu acho que é legal falar sobre as estatísticas que a gente tem dos nossos alunos, assim, pô, onde que eles estão trabalhando, que tipo de suporte eles têm dentro do campus, com o departamento de carreiras. Não é só chegar lá, eu vou estudar e vou ser mais um aluno, não. A gente tem um departamento de carreiras que vai empoderar o aluno profissionalmente, que aí o Leandro vai falar mais a fundo que tipo de oficinas e workshops de empregabilidade acontece. Eu vou convidar a Flavinha para ser co-host, porque era essa a pergunta que eu ia fazer. Eu vi que vocês falaram, se eu não me engano, o nome é Handshake, né? Isso. Handshake é a plataforma. É a plataforma. Isso. Não é a área que tem de auxílio ao aluno para... Não, Não. a área é o centro de carreiras, isso. lá é o Career Center que eles chamam. Tá.
E aí, que nem a Flá falou, o legal é que essas áreas acabam calhando exatamente com o foco da Gizmo. Por isso que os estudantes acabam tendo também todo esse suporte, uma taxa de empregabilidade muito alta. Porque o E foco... mais rápida. Exato. É. E aí, o centro de carreiras que a Gizmo oferece é um departamento da universidade responsável exatamente por inserir os estudantes no mercado de trabalho. Porque, por ser uma universidade em ciências aplicadas lá da Alemanha, grande parte, inclusive, do marketing da própria Gizmo lá é em cima dessas porcentagens Sim. de inserir os estudantes, porque O realmente sucesso é do o... estudante é o nosso sucesso. Sim. Exatamente. E aí, no centro de carreiras, é legal que vão ter visitas a essas companhias que a Gizmo tem parceria e tem aliança, exatamente dos estudantes irem lá e conhecer, ver como que é o dia a dia no mercado de trabalho, ver como que é o dia a dia naquela empresa, a estrutura onde ele gostaria de trabalhar ou não, enfim. Representantes dessas empresas também vêm na universidade fazer feiras educacionais Sim. do mercado de trabalho. Tipo, porque feirão também, do emprego. exato. Porque também, pela pirâmide populacional tá invertida, é do interesse das empresas também contratar os alunos e ter acesso aos Eles ficam principais de talentos. olho ali, ó, nos nossos alunos. Inclusive, dentro do departamento de carreiras tem um time de headhunters, que faz o coaching e a mentoria dos nossos alunos do ponto de vista profissional. Só que a gente ajuda desde o básico do básico, que é o quê? Como escrever o seu resumê, o seu currículo, nos padrões alemães, né? É um O que pouquinho tipo diferente também. bem diferente do que no Sim, Brasil, né? Que tipo de informação eu vou colocar ali? Como é que, cheguei novato aqui, como é que eu faço para buscar um emprego? Eu vou bater de porta em porta? Tem uma plataforma onde eu cadastro meu currículo? Como é que funciona isso? A gente faz também técnicas, chama mock interview. São técnicas de empregabilidade. Eu sou aqui a coach do São como se fossem Leandro entrevistas e eu testes vou mesmo. ensinar ele, fazer uma entrevista, simulações de entrevista, para ele se sentir confiante e bem preparado para ir até a entrevista. Uma dúvida que pode vir aqui, como eu posso levar um dependente, isso daí também pode ser utilizado pelo meu cônjuge nessa condição ou não? É só pro estudante? Não, é só para o Só pro estudante. estudante. Tá. Mas a comunidade em si, e a Gizmo é muito engajada nisso, existem vários serviços para a comunidade e para os familiares dos alunos internacionais também, Ok. tá? Então, eles têm acesso a muita coisa também. Outra coisa legal também que, né, como o Leandro falou, toda essa questão de trazer as empresas para dentro, as oficinas, os workshops, isso garante o sucesso dos nossos alunos. A gente tem na Gizmo estatísticas de 96% dos nossos alunos, num período de até 9 meses de que eles estão graduados, eles já estão posicionados no mercado de trabalho na sua área de formação. Nas áreas de estudo. Só que nós temos uma outra estatística de 88% que isso já acontece antes dele se graduar. No Porque último ano. No último ano. Quer dizer, o cara nem graduou, mas ele já está inserido no mercado de trabalho na área Que dele. show. Muito legal, né? Para aquele cara que tá focado, quero aprender algo que eu vou usar no meu dia a dia de trabalho, eu vou alavancar e vou voar, a Gizmo é uma excelente opção. E a gente tem 2 campi, né, Leandro? Um em Berlim e o outro em Potsdam. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre Potsdam. Potsdam fica a 25 minutos de Berlim. É como se fosse o ABC Paulista aqui em São Paulo, para o pessoal se situar. E aí é legal porque Potsdam é considerado o Vale do Silício lá da Alemanha. Então, as principais empresas da área de tecnologia estão sediadas em Potsdam. Inclusive, a sede da SAP fica bem pertinho do nosso campus de Potsdam. E o nosso campus de Potsdam, que é o Innovation Hub, que eles chamam, é o campus que passou por toda a reestruturação, então ele é realmente bem moderno. A estrutura dele é bem legal, depois o pessoal até, se puder consegue entrar ver no nas site, nossas assim, ver as páginas, fotos, porque é tecnologia de ponta realmente. E aí a maioria dos nossos programas são lecionados no campus de Potsdam. O campus de Berlim, ele ficou dedicado atualmente só para o nosso Double Degree, que inclusive era uma coisa que eu queria falar, que quando a Flá tinha falado, que quando você perguntou dos programas, os principais programas da Gizmo, que nem eu falei, são nessas áreas de tecnologia e business management. Só que o Double Degree foi um lançamento que a Gizmo teve, que foi em parceria com a Kingston University lá no Reino Unido. Não sei se vocês conhecem a Kingston, mas a Kingston, para quem não conhece, ela é uma universidade no Reino Unido, tem mais de 110 anos de história. No ano passado, ela ficou ranqueada entre as 10 melhores universidades do Reino Unido em 7 áreas de estudos diferentes. Então, é uma parceria muito legal, realmente, para trazer o valor agregado para os estudantes, tanto da Kingston quanto da Gizmo. E o que é legal? É uma graduação, tanto para Bachelor quanto para Master, onde o estudante vai sair com 2 diplomas. Vai ser uma dupla acreditação. Ele vai receber um diploma da Kingston University em International Business Management e um diploma da Gizmo University na área que ele escolher se especializar. E aí pode ser o portfólio que a Gizmo tem lá, que é finanças, recursos humanos. Inteligência artificial. Data Science também. Enfim. 2 cursos É que nem em uma um, graduação sanduíche, onde ele vai pegar o melhor dos 2 mundos. Ele vai fazer a graduação, seja bacharelado ou mestrado, pela Kingston University e ter o diploma disso na área de gestão de negócios internacionais.
E da parte da Gizma, a parte da especialização. Ah, não, eu quero focar em finanças, eu quero focar em tecnologia, quero focar em recursos humanos. Então, ele vai ter os 2 diplomas no mesmo tempo de graduação, né, Leandro? Exato. Porque a gente foi casando as matérias para não estender, não alongar Mas mais o aumenta em programa. carga horária. Isso, em vez pouco. deles terem, por exemplo, de 10 a 13 horas de aula que eles vão ter por semana numa graduação normal, que a gente divide por semestre, lá são bimestres, certo? Trimestres. No Double Degree, que é em parceria com a Kingston, eles dividiram em bimestre. Isso. Vão ser quarters, né? Isso. E aí os primeiros 2 quarters do ano letivo são os módulos da Kingston University e os outros 2 módulos do ano são da Gizmo University. Então, por exemplo, o mestrado lá vai ter a duração de 2 anos. No primeiro ano vai ser os primeiros 2 bimestres da Kingston, os últimos 2 da Gizmo. No segundo ano, a E mesma o coisa diploma, ele acontece. sai um duplo diploma, Duplo inclusive diploma. de instituição Exato. também. Da Kingston também. Realmente são 2 diplomas mesmo. Sim. Como se ele tivesse formado na Kingston University. E um no da Reino Unido. Gizmo. Caraca, que legal. Só que se você parar pra pensar, pra entrar na Kingston sozinho pra ir, e o tuition, o valor, é superior, bem mais alto, tá? Então, é legal porque a gente consegue usar a bolsa de estudos, o desconto da Da Gizmo Gizmo. pra esse combo. E aí Então, o fica preço- super legal. Isso que eu ia falar, o preço vai ser o mesmo preço dos cursos da Gizmo, e aí o estudante não vai pagar praticamente nada mais para fazer o Double Degree. Aumenta, se eu não me engano, vai aumentar 400 euros no valor anual Total, dele. final. Então, para você realmente ter uma dupla acreditação, 2 diplomas, se você considerar que é um diploma da Kingston University e um da Gizmo University, é muito O peso currículo pro do cara currículo. já sobe lá em Sim, cima, não. entendeu? Porque o cara vai ter uma formação e numa faculdade acesso- inglesa. E acesso aos 2 centros de carreira também, porque a Kingston University no Reino Unido tem um centro de carreira Sim. dela. Ou seja, pode acontecer do cara, então, ele tá lá Conseguir na um Alemanha trabalho estudando e no conseguir um Reino trabalho em A Londres, única Exato. por coisa que é exemplo. diferente, só o processo do visto vai ser um pouquinho diferente. Então, ok. ele precisaria realmente conseguir um Se ele trabalho for pra realmente lá, lá. Não, mas aí é uma questão Mas- burocrática, mas a Exato. Mas se possibilidade... for um Com trabalho certeza. remoto, não interfere. Ok. Porque ele vai estudar no campus de Berlim, então ele segue todos os critérios de estudar na Alemanha, que significa não preciso de visto prévio, sou brasileiro, entrei, faço a troca do meu visto simples lá dentro, beleza. Ah, consegui um emprego pelo hub da Kingston, com uma empresa em UK, mas vou continuar estudando na Gizmo em Berlim, porque a vaga é remoto, não muda nada, não tem que mexer Ótimo. papelada, nada. Ótimo. E isso é legal porque esse double degree também não interfere no tempo de elegibilidade que o aluno tem ao post-study visa, aquela permissão extra de trabalho aberta lá na Alemanha. Quer dizer, Exato. é um puta do cenário, né? Win-win. Se o cara maratona nossos episódios de Europa e Higher Education, a gente vai trazer mais dúvidas do que ajudar o cara na solução. Porque o Que cara cada fala, destino ele fala, putz, esse eu quero, esse né? é, esse, e assim por diante, ele vai falar, pô, agora eu quero Irlanda. Não, mas agora eu quero Alemanha. E não, agora eu quero ir pra Dubai. Não. E aí ele vai ficar confuso, cara. Quanto mais você aprende, mais você... Quanto mais você Sem vê, dúvida. mais eu você acho que é quer. um filtro legal, como você falou, né? Se a gente considerar família, a Alemanha hoje é o país que se destaca na Europa, tá? Eu acho que não só na Europa, mas globalmente falando, tendo uma visão ampla do cenário mundial, tá? Então, vale olhar com carinho. Legal. E aí vocês falaram um pouco da área de carreira da Gizmo. Fora a área de carreira, o que porque considerando que é uma porta de entrada para quem já é mais maduro, tem Sim. família e tudo mais, a Gizmo tem algum tipo de apoio, que você falou um pouquinho da comunidade, Sim. mas se der, lógico, para detalhar um pouquinho mais como que é esse trabalho, pô, acho fantástico, porque o cara que estiver assistindo, ele vai falar, pô, vou tomar decisão, mas peraí, tem uma parte de adaptação aqui que para mim vai ser difícil. Não, a gente tem todo um pacote de serviço. Por exemplo, desde o momento que ele ainda está no Brasil, a gente tem convênio com bancos alemãos, a gente tem, por exemplo, com a Fintba, com a Expatrio, que o aluno já consegue abrir a conta bancária daqui, já ir fazendo o depósito da comprovação financeira que ele vai precisar quando ele for aplicar para o visto lá. Consegue já comprar o seguro-saúde, que é obrigatório para ele utilizar lá na Alemanha. Já ir adiantando a documentação, né? Quando ele chegou, ele vai até o banco, ele vai ter o cartão físico, vai levar o comprovante de endereço. Tem todo esse suporte ali também. Tem o Welcome Center também. Tem, isso. O Welcome Center, que ele é o departamento de suporte ao aluno. Ali dentro tem um time de counselors, de conselheiros, de diversas nacionalidades, que estão ali para ajudar e fazer o acolhimento do aluno. Então, às vezes é um aluno mais novo, nunca saiu do Brasil, precisa desse, né, carinho diferente e tal. Dúvida, pô, eu não sei como é que funciona o sistema de transporte público aqui, como é que eu faço uma compra de supermercado, pô, como é que eu vou atrás de mercado e tal, pode me ajudar? Sim.
como é que a gente faz? Quais são os clubes que a gente tem na Gizma? Tem clube de xadrez, tem oficina de teatro, enfim. Pô, que legal. Aquele departamento, ele é o acolhimento do aluno o tempo todo. Eu tenho um aluno que, por exemplo, se a gente observa que o aluno começou a faltar muito na aula, o departamento acadêmico sinaliza para o Welcome Center, para o departamento de estudantes, os conselheiros, entrar em contato com o aluno, marcar um horário individual e totalmente confidencial, tá? Tem sigilo absoluto, para entender, pô, Leandro, eu vi que você tá faltando já faz uns dias, aconteceu alguma coisa? Às vezes o Leandro pode estar doente, né? Pegou uma gripe, aconteceu, ou teve um aluno que quebrou o pé esses dias, estava com dificuldade. Às vezes o Leandro tá passando por uma situação de homesick, tá sentindo saudade de casa, tá um pouco deprimido. Ela oferece apoio psicológico do mental todos os health, estudantes. exato. Então, e isso tem uma equipe de profissionais da área de saúde, desde terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, à disposição dos nossos alunos na eventualidade de qualquer desafio na área de sanidade mental. E sempre tudo é tratado com muito sigilo, tá? Então, a gente leva o bem-estar e a segurança e saúde do aluno sempre muito a sério. Principalmente para pais, né? A gente sabe aí que, né, às vezes vai um filho, né, novo, 18 anos, 19 anos, né, nunca saiu do Brasil. Pô, um pai ou uma mãe fica preocupado. Que tipo de suporte meu filho vai ter? Né? Então, faz a diferença. Porque, principalmente, e o legal da Gizma, que muitos do nosso próprio efetivo, do nosso time de solo, já foi aluno internacional. Então, eles exercitam a empatia de se colocar no lugar do aluno e entender porque esses perrenguezinhos iniciais que faz parte, porque muitas vezes são barreiras culturais, mas ele já passou por aquilo. Então, o aluno novo, ele vai saber dar uma atenção diferente para ele, vai entender que se colocar nos pés daquele aluno, né? Para entender o que ele está passando. Porque para a gente pode ser uma coisa mais simples, mas para aquele momento, naquele aluno, não está sendo fácil para ele lidar com aquilo. Então, a gente tem esse suporte. Flá, e me fala uma coisa, como a Alemanha tem esse perfil de acolher bastante aí os estudantes com família, né? Aí me surgiu uma dúvida. Como é que funciona, qual a dificuldade que uma família tem em relação a conseguir uma acomodação? Né? Se a Gizma oferece alguma acomodação especificamente para a família, ou se alguma orientação... Ou se o ideal, talvez, é o estudante chegar sozinho e depois trazer a família nesse sentido. A gente tem os dois cenários. A gente tem tanto o aluno que já vai com a família de vez, como a gente tem o aluno que gosta de ir um na frente e a família ir depois. Seja porque ele está terminando de desenrolar ainda escola das crianças ou venda de algum imóvel no Brasil. Então, a gente tem as duas situações. A Gizma tem acomodações próprias e convênios e parcerias com empresas de acomodação. Para a família, geralmente, o que eles fazem? Para que fica mais acessível e mais prático para aquela família ter mais privacidade também. Geralmente, eles alugam um Airbnb por algumas semanas ou um mês. Para quê? Para eles identificarem qual é o bairro que eles querem morar de fato, né? Que é muito comum. Tem gente que já pesquisa na internet e a gente já sabe onde quer morar. Então, já consegue ir pesquisando, marcar horários em imobiliário e tal. Mas tem gente que prefere fazer quando chega lá. Então, eles, né, contratam uma acomodação provisória e depois lá eles fazem esse trâmite. O departamento de suporte ao aluno na Gizma, a gente tem muitas informações e instruções para passar para os alunos. Tem um housing department. Que aí, por exemplo, a Gizma que tem é o departamento campus, de acomodação. A Gizma tem um campus, um dormitório próprio, mas para o pessoal que está fazendo double degree lá no campus de Berlim. Porque ele é mais dedicado para esse pessoal, porque ele fica muito longe de Potsdam, o dormitório em si. Porque ele fica, se não me engano, fica 20 minutos do campus de Berlim, e aí mais tempo de Potsdam, vai dar uns 45 minutos, 50 minutos com transporte público. Por isso que a gente acaba não recomendando para quem vai estar ficando em Potsdam. Mas a gente tem o Housing Department, que é que nem a Flá falou, que é pro pessoal de Potsdam, que aí eles ajudam os estudantes a buscarem acomodação. O que acontece muito, não nesse caso de famílias, mas como a Gizma tem muito estudante internacional, é exatamente linkar esse pessoal, ele tá precisando de um lugar para ficar, esse aqui também tá precisando, vocês querem dividir quarto aqui? Então, eles e no caso de família, eles orientam também, né? Empresas idôneas, os canais, os veículos para procurar. A gente não faz por eles, porque nós não somos, por exemplo, um corretor de imóveis, né? Não nos cabe esse escopo, mas a gente tem, sim, todo um pacote de informações. Mas é um caminho vamos por tranquilo. Assim, orientações iniciais de como fazer. Mas ele não vai ter problema, por exemplo, eu sou recente aqui, estou num visto de estudante, para mim vai ser muito mais complicado ter um aluguel para minha família. Não, porque geralmente, como ele já abre a conta no banco alemão antes de embarcar, ele já deposita, geralmente, a comprovação financeira do primeiro ano de manutenção de vida lá.
Entendi. Então ele já tem isso em caixa lá também, que ele vai utilizando ou não, se seja, ele quiser. Ele já chega com o extrato bancário, que se for precisar apresentar, o extrato bancário de Isso. 1 ano atrás, Sim. estando lá na Alemanha, Exato. isso É mais facilita tranquilo. ele. E por ser um Tá. aluno da universidade também, né? Eles sabem que tá ali, né? É um outro cenário também, né? Então. Pergunta, admissão. Quais são os requisitos que essa pessoa tem que ter para poder acessar a Gizmo? Legal. Fala desde assim, nível de inglês até notas que ele precisa ter aqui no Brasil. Ou, por exemplo, meu caso aqui na faculdade foi o aluno meio bar, meio faculdade. Uhum. Se eu consigo fazer Legal. um mestrado lá, uma pós-graduação. Para o bacharel, o estudante precisa apresentar o diploma e o histórico escolar Do ensino do médio. ensino médio. E aí, ele tendo passado aqui no ensino brasileiro, tá tranquilo o GPA dele, porque acaba batendo a média que eles exigem. Ele precisa apresentar o teste de proficiência em inglês. E aí, o nível de inglês tem que ser intermediário para cima. Mas caso ele não bata esse nível de inglês, a Gizmo também oferece um Foundation Program, que tem a duração de 6 meses. E aí, ele é para preparar o estudante para estar apto a fazer o bacharel com a gente. Então, vão ter módulos de inglês e módulos introdutórios da matéria que ele for fazer. Caso seja É como na se área fosse de aquele business. pathway. E as provas de proficiência, qualquer uma das provas Nós mais... aceitamos todas, inclusive o Duolingo, exceto pro Double Degree, que aí tem que ser os testes oficiais, Cambridge, IELTS, etc. Tá? Além disso, a Gizmo também tem um teste próprio de entrada, que é obrigatório. Esse teste ele tem um componente a mais de matemática. Então, significa que se o aluno não fez o Duolingo ou o IELTS, não gasta dinheiro com isso, não precisa. Porque o da Gizmo é mais completo e é gratuito. E ele vai ter que fazer anyways, de qualquer forma. Então, ele faz o nosso, passou no nosso, beleza. Daí já vai dizer se ele tem um nível de inglês para já começar direto. Se ele não tiver, faltar um pouquinho do inglês, ele vai fazer o Foundation, que é esse pathway, esse curso preparatório antes, que vai ter componentes do idiomas do inglês, mas também já começa a ter algumas matérias iniciais, seja do bacharelado que ele vai fazer, ou se for no caso do mestrado, aí o programa, ao invés de chamar Foundation, se chama... É o Pre-master. Pre-master que a gente tem. Isso. Que é, por exemplo, o Pre-master, ele é parecido com o Foundation, mas ele é para as pessoas que já se formaram, fizeram um bacharelado aqui no Brasil, ou enfim, isso. qualquer lugar, só que querem mudar de área. Então, por exemplo, a Flá, ela fez história aqui no Brasil, mas quer ir fazer um mestrado em marketing lá na Gizmo. Não tem muita correlação, né? Então, aí eles fazem um Pre-master, que aí vai ter, são 30 ICTs, créditos escolares que ela teria, que seriam as informações fundamentais, né, básicas, para ela poder iniciar realmente um mestrado nessa área. Mas aí, nesse caso, ele não é para um caso de um estudante que teve notas médias na faculdade. É só se ele for mudar de área. Vamos E eu supor só que você aceito no fez um mestrado. bacharel de administração e agora você quer fazer um mestrado na área de gestão de negócios, Sim. Já tem relação. Você já não precisa fazer o pre-master. E também não vai ser avaliado as minhas notas. Eu tendo só o diploma, tá tudo tranquilo. O requisito não é por nota. Tá? Você Ótimo. deve ter ido mal, hein? Ele tá bem preocupado, né, Léo? Um pouco, Não, cara. é porque por exemplo... Eu tô achando tanta coisa boa Não, na é que Gizmo, dependendo que eu da tô área do curso Sim, vai sim. ter, Não, vai olhar o É boletim, que né? eles pedem mínimo de 55% de GPA. Só que para você se formar aqui no Brasil, você precisa ter mais que isso já. É, porque então, a normalmente exigência é mais do que MEC, isso. ela já é acima do que a equivalência que a Não, Alemanha mas a exige. minha preocupação não é nem pelo MEC, nada. A preocupação na qualidade que vocês têm, vocês quererem selecionar só a nata da nata. E eu não sou a Não, nata da nata da Porque faculdade. não é, porque na verdade assim, ó, selecionar a nata da nata, se a gente para pensar a lógica, é aquele aluno que quer ter uma carreira acadêmica. Ele quer trabalhar com pesquisas, ele quer dar aula, lecionar numa universidade, se tornar um doutor, um PhD. Quem procura uma universidade de ciências aplicadas, não que é uma universidade fraca e facinho, moleza, não. Mas ela é focada na inserção de mercado de trabalho. Então, a gente não vai se preocupar muito naquele estilo tradicional, coloquial de ensino. A gente vai se preparar em fazer muitas aulas práticas e atividades para o cara pôr a mão na massa. Então, vai ter projetos práticos durante as aulas que eles vão executar com os professores, vai ter visita de campus com a empresa, vai ser trabalhos práticos nas empresas que vai valer nota. Então, essa é a diferença do ensino. Não é melhor ou pior. É diferente o foco. Eu não vou nem falar muito sobre isso, que aí daqui a pouco o reitor lá da Gizmo pega e assiste o podcast e coloca a tradução simultânea. Eu falo, falei, não, vou eu acho atrair que os não, piores alunos. eu quero trazer os alunos melhores aqui, o Danilo tem Não. razão. Mas eu tô surpreso, você não tá surpreso também com toda essa... Não, mas eu entendo o que ela quer dizer, porque como é focado muito na inserção no mercado de trabalho, é diferente, né? Realmente sim. é um Não tem é um por que ele estilo. tirar 10 em Eu vou matemática pegar eles se ele agora. vai trabalhar com recursos humanos, entendeu? Não, mas eu vou pegar Qual a vocês relevância agora. disso? Tem programa de bolsa? Tem. Tem. Aí vocês vão avaliar a nota.
Não, a bolsa, não na dá, eu não verdade, consigo pegar eles. nesse momento, até correlacionando com a situação da população, as bolsas são por nacionalidade. Então, nesse momento, as bolsas mais altas são justamente em quem? Nas nacionalidades que o governo está mais de olho, porque são a galera mais trabalhadora, que é quem é a América Latina. Então, é o melhor cenário, tá? Inclusive, Danilo, a gente sabe que aqui no Brasil é muito comum o brasileiro ter também um passaporte europeu. Sim. O que muda? Ele tem o melhor dos dois mundos. O desconto, em termos de bolsa, de desconto, o maior percentual é a América Latina. Então, ele usa o passaporte dele brasileiro para pegar o maior desconto, pagar o menor preço. Legal. Só que, uma vez que ele está lá dentro da Alemanha, usando o passaporte alemão, ele não tem limitação, restrição nenhuma de jornada de trabalho. Pode trabalhar quantas horas ele quiser, desde que não atrapalhe as aulas dele. Mas aí ele pode também usar o passaporte europeu para isso. Eu posso ter um passaporte italiano e na Alemanha usar esse benefício? Com certeza. Dentro da Europa você Eu só tem... quis perguntar, porque a gente nunca sabe. Não, porque É muita tem coisa muito, boa. a gente tem uma comunidade muito grande italiana aqui no Brasil, japonesa também, portuguesa, espanhola. Então, assim, tem benefícios para essa galera também, Bom, entendeu? eu acho então que a galera já vai ficar com dúvida, vai maratonar e vai falar, não, partir lá, daí partir Alemanha, não. O pessoal vai ficar muito confuso, e graças a importante Deus. é ter opções. Sim, né? com É, certeza. é Eu acho que isso opção. é legal, e né? estudar certinho mesmo, É. porque é uma decisão importante, realmente. Exato, assim, claro, a gente não tá pintando aqui um destino que, poxa, as coisas vão ser perfeitas, vai ser um arco-íris maravilhoso, não. Quando a gente sai do nosso país de origem, ainda mais os latinos, a gente gosta de abraçar o calor humano, mimo que a gente tem de mãe, de vó, é diferente, tá? Então é importante a gente estar preparado que vai ser um choque cultural no início, vão ter perrengues, barreiras, uma dificuldade de adaptação, né? Mas faz parte e vai chegar um momento que vai estar tudo equacionado. E o time de solo está ali para estar preparado para te dar essa força, principalmente nesse período inicial. Então, tem situações que, vai dar uma saudade de casa, né? Vai estar todo mundo reunido no Natal, Sim, você sim. não tá. Então, é importante saber isso, Não, tá? quem foi estudante internacional, a Flá já foi para vários lugares também, já Sim. acabei indo para vários lugares. Não importa onde você vai ter perrengue. Não importa Sem você vai certeza. esperar, você vai nada fazer... é igual a casa da mãe, nada é igual o cheirinho do café da avó, entendeu? Mas eu tô achando que a Alemanha tem pouco. Mas tem perrengue. muito- Eu não, tô ficando apaixonado Mas pela assim, A hora que eu acho que chegar o quando inverno você lá, olha você teus vai- É verdade, né? É objetivos, verdade. Tem Mas essa aí sabe o questão que do eles fazem na questão do inverno? Pra quem não lida muito bem com o frio, eles vão viajar para os outros lugares. Vai pra Espanha, né? Vai Vai pra passar qualquer um- lugar. Vou pra Ibiza, vou lá pra Tem de Itália. alemão na Espanha. Start date lá, quais são? São 4 intakes que a gente tem. Por ano. É janeiro, 4 abril, turmas. julho e outubro. Isso. Que se parar pra pensar, tem mais turma E do aí que no varia Brasil, os né? Que cursos, geralmente né? sai 2 vezes ao Sim. ano, né? São esses 4 intakes. Aí só alguns cursos, alguns programas específicos vai ter uma diferencinha entre essas datas de intake, mas são sempre esses meses. Então todos os cursos são bimestrais, né? Porque tem 4 intakes ou não? Não, então, a forma como ele ocorre acaba diferenciando só o ano letivo deles. É. Por exemplo, a data de entrada de cada estudante. Então, por exemplo, você São vai começar em trimestres, na setembro, verdade. mas você está no seu primeiro, você tá começando agora o seu ano. Pode ter um estudante que também é um freshman, a gente diria, mas ele começou em janeiro. Só vai mudar a data de entrada. É. E aí essas datas de entrada, só alguns cursos que não falei, que não tem esses 4 intakes. Vão ter, por exemplo, 2 por ano. Isso. O Double Degree são os 4 intakes que tem, então não teria problema. Eu acho que o Global MBA tá só com 2 intakes agora, que seriam da primeira parte E do outra ano. coisa também que é legal da Guisba, assim, se você não puder embarcar para começar o seu Ah, isso curso é bem legal. naquela data, você pode fazer o primeiro semestre online. Que isso às vezes acontece, a gente tem brasileiro que está terminando de vender um imóvel, bens aqui no Brasil, e às vezes não dá tempo de embarcar, ele começa o primeiro semestre dele online, tá? São aulas ao vivo, tudo direitinho, e vai puxando alguns créditos que são de self-study, né, iniciais, e depois ele embarca. E não muda a elegibilidade, o direito dele Pro visto depois. do visto de extra de trabalho, tá? Isso não vai interferir em nada. Show. E Então, aí, isso é bacana. eu tô ficando apaixonado. E aí, minha mulher tá vendo lá em casa, Oh. agora, enquanto a gente tá aqui gravando, e ela fala assim: não, vamos pra Alemanha. Dá Posso pra já- levar a criançada no combo, E já. Tá, isso ela já ouviu. já começa por aí. Isso ela já ouviu. Mas aí, assim, é só eu pegar o passaporte e quanto tempo que eu preciso pra fazer esse projeto? É o mínimo, tá? Porque, lógico, tem pessoas que vão precisar de mais tempo por causa de valor. Exato. Mas, assim, Cara, cheguei a vamos supor, decidir. você tem tudo agora pronto, vamos supor, você já tem tudo que precisa Ganhei na pra Mega ir, só que você Sena. decidiu ir agora. Não, nem quero precisa ganhar na Mega Sena, porque é super acessível e tem o plano de pagamento parcelar. Que eu esqueci de falar em Boa. quantas parcelas são. Vendi Dá meu pra fazer Volkswagen. em 6 ou em 10 parcelas, gente. E vai pagando por ano, você não tem que pagar tudo de uma vez. Então eu vou falar um Você vai negócio pagando em aqui. parcelinhas. Eu vou falar um negócio Cabe legal. no bolso. Foi num evento da Gus uma vez
e vieram as meninas, você ainda acho que não estava na equipe, vieram 2 meninas da Alemanha fazer a apresentação. E aí elas fizeram um quiz valendo um jantar alemão. Ô, louco. Não, eu adoro comer, né? Dá pra perceber na Aí ele câmera. se dedicou no aprendizado. Não, o pior é que eu não me dediquei, eu fiquei com vergonha, porque eu falei assim, elas provavelmente vão falar em inglês. Em inglês não, em Em alemão. alemão. Ah, eu não vou lá e não vou entender nada. Aí a pergunta delas foi qual é a marca de carro alemão mais vendida no mundo? Eu sei isso há muito tempo, que é o Polo. É um modelo de carro, Que é o Polo. Gente falando Gol, É. gente falando Mercedes e tal. Aí eu guardei pra mim. Só que aí, na verdade, elas apresentaram em inglês. Aí a Flavinha Sim. acabou de falar que a pessoa não precisa ganhar na Mega Sena. Então vamos supor, a pessoa vendeu o Polo dela. Dá pra pagar tranquilo. E aí, Pode quanto falar. tempo que eu Pode preciso? falar. É, Pra você vocês terem uma pode ideia falar. hoje. Pode tomar- Claro que esse podcast ele é pra ser atemporal, mas falando no cenário hoje, pra você ter uma estimativa de quanto custaria um ano acadêmico num bacharelado ou um mestrado, que já é o valor total. Quanto tá mais ou menos uma média? No bacharelado, tendo a possibilidade dele pagar parcelado ainda, em até 6 parcelas ou 6 10 ou 10, parcelas. isso. Ele vai pagar uma média de 8.300 euros o ano letivo do bacharelado. O mestrado, tem até aqui colinha. Que, não, A que colinha. atualizou agora o price list. É. E aí o mestrado, eu fiz essa comparação exatamente pra mostrar o O double mestrado degree. mesmo fica assim absurdamente mais acessível do que qualquer mestrado no Brasil praticamente. Os números já foram chamando aqui. Já. Foram fazendo as Pô, contas nem em fale. reais. O meu filho mais velho, que tá terminando a graduação de engenharia civil, né? Que foi ele ficou 2 anos na Austrália e agora tá terminando, porque ele tinha trancado a facul, tá terminando aqui. Pô, o que a gente gasta de faculdade dele aqui? Eu já avisei ele, falei, tem o mestrado e ele vai pra Alemanha, ele vai estudar na Gizma. Se vender o Polo, Ele dá vai pra fazer o gerenciamento Dá? de projetos. Não, com o meu mercado de carro atualmente, o preço que tá, dá pra fazer até mais de um Pô, programa. Dá pra fazer muito mais. Mas, ó, por exemplo, o mestrado aí não é o ano letivo, né? É o o total mestrado do já é o valor programa, total. Com a bolsa aplicada, o estudante vai estar pagando 13.700 euros. E ele normalmente são 2 anos. O mestrado. Normalmente 2 anos. Eu sempre falo que por via de regra são 2 anos. Só que o estudante, dependendo do currículo dele, caso ele já tenha trabalhado na área, ou ele tem algumas especializações também, tem um currículo mais robusto, ele pode diminuir até para 1 ano. Concluir o mestrado em 1 ano. A gente é vai 1 olhar ano, 1 o ano e histórico meio. escolar das matérias que ele estudou aqui no Brasil, mais currículo, experiência de profissional que ele tem, e o time acadêmico é que vai fazer esse match e ver se ele vai precisar fazer os 2 anos mesmo, ou se dá para eliminar matérias Show. já. E em quanto tempo que é o mínimo pra eu poder... Essa é a sua pergunta, exato. Então- que eu tô interessado. Vou vender o Polo. A gente O tem próximo aluno intake que- agora que a gente vai ter é em outubro. Pra você ter uma noção, eu tô com uma estudante que tá pra ir, ela tá só acertando a questão financeira. Ela fez o application com a gente faz 1 semana. Nós estamos em setembro. E só estamos hoje. esperando realmente agora. Ela enviou toda a documentação, agora só tá esperando certinho Você a pode parte embarcar no mês financeira. seguinte. Esse é Ou a seja, resposta. Eu preciso de 30 dias. Exato. É mais fácil eu ir pra Alemanha estudar na Gizma do que marcar um exame médico aqui no Brasil. Não é? 30 dias, e se der algum probleminha, tem até o late arrival, que ele pode chegar depois de 15 Que é uma dias. segunda data de Começou a aula início. já, vai até, estende mais ou menos uns 15 dias depois que se iniciar. A gente tem Depois disso, 2 datas oficiais de início. A oficial, que é o dia do calouro e tal, e 15 dias pra frente a gente tem uma segunda data de acolhimento dos novos alunos. Porque no começo tem muita orientação de É. alunos, explicando certinho, adaptação. Integração. E aí né? depois, essa segunda data já Os é trotes, que na Alemanha Ali. tem, igual o Brasil também. E aí, basicamente, É. se a pessoa é 8.300 euros o ano, ela conseguiu parcelar em 10, vai ser 830 euros cada parcela. Ele vai dar uma Ela entrada faz de esse 3 plano. mil euros aqui no Brasil, antes de embarcar, E parcela o resto. e vai o parcelar o restante, Ou exato. seja, vai ser É legal menor que, tipo, ainda. com o que ela vai ganhando de trabalho lá, ela já vai Ela se pagando, paga, né? E aí, exato. pro segundo ano, não tem esse depósito de 3 mil euros, porque como Ela já paga é direto estudante, parcelado, ela é. paga o valor todo já Não precisa dar essa parcelado. entrada parcelar. maior. Eu me apaixonei pela Alemanha. Vou vender É, o Polo e Alemanha. vou embora. É isso. Gente, infelizmente, o nosso tempo... Time's up. Time's up. Mas com aquele gostinho de quero mais. Não, e assim, dá pra gente fazer mais episódios falando Sim, com de certeza. Gizma e talvez no próximo episódio que a gente for falar dos cursos, entrar em detalhes, ser muito mais Sim. direcionado nesse sentido. Lê, Flavinha, Pô, bom, eu você que já é da agradeço. casa. Eu quero só Obrigado. dar uma dica legal. Se você é uma pessoa que tá na Alemanha, vai fazer um turismo com a tua família, tá na Europa, quer conhecer o nosso campus, entre em contato com os meninos. Ah, A legal. gente agenda uma visita técnica. Isso é muito legal, porque é uma porta aberta para vocês conhecerem lá
A gente né? pode ir visitar também, não? Vocês também podem, estão super vamos fazer convidados. vamos. Agora, em novembro, a gente vai receber um grupo aí de brasileiros que vão estar lá na Alemanha. Inclusive, vão ter até aulas. A gente vai fazer uma aula trial com eles relacionada à inteligência artificial, porque eles são de uma multinacional de tecnologia aqui do Brasil. Que legal, que legal. E aí a empresa tá mandando eles para a Alemanha para visitar alguns lugares e vão visitar. Eles vão visitar empresas e vão aproveitar e visitar a Gizmo, já pensando nessa dobradinha aí para eles. Olha a gente Show de bola. fazendo uns videozinhos lá na Alemanha, já Pô, pensou? né? Isso ia ser Ó, legal. próximo verão, acho que eu tô por lá, hein? Então. Eu acho que eu vou ter que ir junto pra poder... Legal, por favor. Tô Por favor. sentindo aqui. Mas é isso, gente. Lê, eu obrigado. quero Eu que agradecer agradeço, vocês, viu? gente. Flavinha, você é de casa, você já Tamo junto é sempre. co-host nosso aqui. Léo, quer deixar suas considerações finais? Agradecer a ele só e dizer que, infelizmente, o tempo foi curto, né? Ficaria aqui muito mais tempo falando com vocês. Foi um prazer mesmo e estão convidados para voltar sempre, A né? gente que agradece. A gente Flavinha espera já que vai esse voltar. conteúdo tenha sido útil para você que tá aí de casa nos assistindo. Não deixem de fazer contato com esses meninos, que eles são super especialistas naquilo que eles fazem, têm propriedade. Eu trabalho com eles há mais de uma década, além de conhecê-los pessoalmente também. Então eu sei a responsabilidade e a ética com que eles tratam os alunos, tá? Então pra gente isso é um prazer, tá? Pra nós E também, fazer isso vai o virar convite. corte, viu? Fazer um convite pra galera seguir a gente, as nossas páginas, acessar aí as nossas mídias, né? O nosso site que tem depoimento de aluno, daí tem um pouquinho mais de informação que a gente não conseguiu trazer hoje, porque é muita coisa pra falar. Show. Mas O é Gizma isso, vai brigadão. estar o link no na nossa página, tanto no Instagram quanto também aqui no YouTube. Sigam a gente pelo Mundo Podcast no Instagram, no Spotify e também no YouTube. A gente tá felizíssimo de trazer essas informações para vocês aqui. Aguardem que tem muita coisa vindo aí pela frente. Foi um prazerzaço estar aqui. Tchau para vocês, até a próxima.